Vou fazer uns comentários aqui sobre os caminhos da China. A China é hoje o país sucesso do momento. Já ultrapassou os Estados Unidos em uma série de coisas, em número de carros produzidos. A China já ultrapassou os Estados Unidos em obras, consumo de concreto muito maior que os Estados Unidos, em grandes obras. Trens, os trens mais modernos, mais velozes do mundo estão na China. E linhas extensas, não é um trechinho pequenininho não, são linhas extensas que cobrem o país inteiro. Realmente nós estamos, o mundo está vendo que a China está um sucesso, crescendo economicamente, é o segundo país já correndo atrás dos Estados Unidos para ultrapassar em economia. A China é um país muito diferente do Ocidente. Em alguns momentos da história, ela foi como que descoberta ou redescoberta. A China tem uma origem no dilúvio. É interessante, um pesquisador, Dr. Kang, um pesquisador de alto gabarito, um cientista muito bom, começou a pesquisar as origens da China, a sua linguagem. A China tem um dialeto aí que é pictórico, as palavras não são escritas com sons, representando sons, mas representando ideias. Eles têm 800 mil caracteres, mas todos derivados de 600 caracteres básicos. E ele mostrou que esses caracteres estão todos relacionados com o dilúvio, porque um descendente de Noé migrou lá para o Oriente. E isso ele mostra nos caracteres da linguagem chinesa. Isto tem, segundo eles, coisa de 5.000 anos a civilização chinesa. Ela se desenvolveu totalmente independente do Ocidente. Naquela época, eles cultuavam um Deus só. Era uma religião parecida com a de Jó e de Abraão na Bíblia. Eles desenvolveram ou continuaram esta religião na China por muito tempo, até aparecer o Buda, que apareceu relativamente pouco tempo antes de Cristo e influenciou bastante a China para o budismo com as ideias deles. Mas até então havia muita pureza de propósitos de coração na China. Lá pelos anos 1200 da nossa era, 1250, o Marco Polo foi com o pai e o tio dele para a China e fez um bom relacionamento com os mongóis. Ele representava a civilização ocidental, era um católico, na época só havia católico, eram os cristãos. Ele era de Veneza e foi viajando. Foi bem sucedido na viagem, porque não foi morto em civilização nenhuma e conseguiu voltar e escrever o seu livro das maravilhas. O Marco Polo divulgou a China, a beleza da China, as maravilhas da China para o mundo ocidental. Influenciou Cristóvão Colombo, que ficou um fã, admirador do Marco Polo e quis repetir os feitos dele, só que navegando pelo Ocidente. Foi quando descobriu a América sem querer. Ele não queria a América, inclusive não tinha nome. Ele queria chegar às Índias pelo outro lado, mas acontece que existe uma América, um continente no meio do caminho, e ele descobriu a América sem querer, o Cristóvão Colombo, mas baseado nas informações do Marco Polo e desejando chegar até aquelas maravilhas da China, aos mongóis. Os mongóis também duraram muito tempo e foram os responsáveis por não deixar que o islamismo conquistasse o mundo. O islamismo, através do califado,
isso começou em 610 da nossa era, se expandiu por todo o Oriente Médio e foi conquistando todos os lugares, inclusive a Palestina, Jerusalém. Eles conquistaram todo o Oriente Médio e foram em direção ao Oriente. Mas aí vieram os mongóis e infligiram uma severa derrota para os muçulmanos, que quase consumiram, exterminaram os muçulmanos. Não ficasse o Egito, o califado do Egito, que sobreviveu. Bom, os mongóis foram então os últimos grandes da China. Depois, aparentemente, a China entrou assim numa estagnação, pelo menos do nosso ponto de vista do Ocidente. Até que lá pelos anos 1900, nessa época aí, o Hudson Taylor levou o evangelho para a China. O evangelho se enraizou na China, embora atingindo relativamente poucas pessoas. A China estava debaixo da influência inglesa naquela época. O evangelho se enraizou e ficou. Mas aí muita coisa aconteceu. As duas guerras mundiais aconteceram e logo após a Segunda Guerra Mundial, o Mao Tse-tung conseguiu tomar o poder na China e estabelecer o comunismo. A igreja já era bem difundida, o cristianismo já tomava conta de muitas partes da China quando chegou o comunismo e matou muitos cristãos, perseguiu e tentou acabar com a igreja, criando a Tríplice Aliança, um projeto de cristianismo que visava controlar os outros também. Conseguiu matar a maior parte das igrejas, mas sobreviveu um grupo, basicamente aquele grupo liderado pelo Watchman Nee, que estava desenvolvendo igreja em células nas casas. E o Watchman Nee, então, foi nessa época, no comunismo, ele foi preso. Ele começou o Watchman Nee lá por volta de 1910, 1915. Nessa época era um jovem, começou o movimento de jovens e aquele avivamento chinês cresceu muito. Quando chegou o comunismo, lá por volta de 49, o Watchman Nee foi preso e morreu preso lá dentro, né, nas cadeias comunistas. Mas o trabalho dele já estava feito e a igreja se difundiu em células nas casas, a igreja subterrânea que sobrevive até hoje. Dessa forma, a igreja cristã cresceu na China até ao ponto de hoje ser a maior igreja evangélica do mundo. Há cerca de 300 milhões de cristãos fervorosos e fiéis na China. A maioria praticando o discipulado, se reunindo em grupos pequenos, nas casas, mas com o advento aí do capitalismo na China, que fez a China crescer, eles deram uma certa liberdade. Aí muitos cristãos evangélicos começaram a construir templos e a aparecer. E hoje o governo comunista, ainda é comunista na China, continua e agora recrudescendo a perseguição aos cristãos. Nós cremos que é a perseguição dos últimos tempos, porque a China tem ambições políticas, ambições econômicas e está crescendo para dominar os países do Oriente, é o que deve acontecer para a Batalha do Armagedon. E então o momento atual é de grande apreensão para os cristãos. No entanto, a igreja cresceu muito, são muitos os cristãos, já estavam começando a se acomodar como os cristãos ocidentais. Aí, com a permissão de Deus, o governo comunista começa a perseguir fortemente os cristãos e mandá-los de volta para o subterrâneo. Ou seja, eles vão ter que continuar sendo cristãos escondidos, se reunirem escondidos. Isso parece que gera um estímulo para um cristianismo verdadeiro, quando eles não podem se acomodar em templos. Já estavam construindo grandes templos na China, mas agora eles retornam às origens. Há uma característica interessante na China que é a mesma
dos cristãos na Coreia do Sul, que é um país muito poderoso em nossos dias. É a oração do povo de Deus pela nação. Na China, o comunismo persegue, prende e mata cristãos. Eles continuam orando a favor do governo. Eles são perseguidos, proibidos de pregar publicamente, mas eles continuam orando pela pátria. E Deus ouve a oração deles. E hoje a China é um país poderoso, bem estabilizado, bem embasado, que vai gerando confiança nos que estão à sua volta. Um vislumbre disso nós temos nos últimos acontecimentos na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país muito pobre, comunista, mas que é usado como um país laranja pela China. Ele desempenha o seu papel, a China controla, financia e sustenta a economia da Coreia do Norte, embora mantenha uma certa independência a Coreia do Norte. Na fase atual, a Coreia do Norte está confrontando os Estados Unidos e despertou a ira do presidente Donald Trump, que se meteu num bate-boca, uma discussão com o líder coreano, Kim Jong-un. E assim, o mundo se estarreceu. Como um país tão grande, tão poderoso, um presidente que deveria ser mais equilibrado, vai descer ao nível de bate-boca com um maluco daqueles, o presidente norte-coreano. Bom, Donald Trump só está perdendo. E o norte-coreano Kim Jong-un também não significa nada. Mas a China está fazendo papel de mediadora e já conseguiu pressionar o presidente da Coreia do Norte para voltar atrás. E com isto, a China ganha a admiração dos países asiáticos do Oriente. Eles não querem guerra nenhuma. A Coreia do Sul já tem um presidente que é muito simpático à Coreia do Norte. Ele quer aliança com a Coreia do Norte, ele não quer guerra. Não adianta o presidente americano falar em guerra, porque a Coreia do Sul não quer guerra. O Japão também não, os países vizinhos não querem. Quando a China diplomaticamente agrada os países asiáticos, está ganhando pontos e os Estados Unidos perdendo. Há uma guerra diplomática em curso, há uma guerra econômica em curso. Estados Unidos versus China. A China se fortalece economicamente. A China vende produtos para o mundo todo. A China tem uma economia muito forte e os Estados Unidos em crise com a Europa, com o resto da América, sem ter um rumo definido e principalmente em crise interna. O maior adversário hoje do presidente Donald Trump dos Estados Unidos é a outra metade que não votou nele. A metade do país dos Estados Unidos quer destruir o próprio país. Então isso já é um fator negativo. Por outro lado, a China só cresce. A China cresce em diplomacia, cresce em economia, faz boas alianças com o Japão, com a Coreia, com os países vizinhos, e isso vai crescer até a China dominar, fazer uma aliança com os países vizinhos e dominá-los para a batalha do Armagedon. Nós vemos que tudo já está muito próximo e então nós podemos entender alguns princípios. A batalha do Armagedon já está próxima, o arrebatamento 7 anos mais perto ainda. Eu creio que o arrebatamento vem no máximo em poucos anos e a China está só indo de vento em popa, só bem-sucedida. Por quê? Os cristãos da China oram continuamente, diariamente, pelo seu país e pelos seus governantes. É o sal da China que está salgando. Enquanto no Brasil o sal está muito insípido ainda, o povo de Deus no Brasil não ora pelo país. Cada um ora por si, pelos seus problemas e cada um defende os seus interesses. Mas o povo de Deus no Brasil ainda não ora pelo país.
A China cresce, a Coreia se fortalece, vão se juntar, em algum momento vão estar todos juntos. Inclusive, já há um plano internacional para a China contribuir para tirar o presidente norte-coreano e depois a Coreia do Sul vai se juntar com a Coreia do Norte, com a China, vão fazer aliança, todos viverem em paz até a Batalha do Armagedon. Eles estão caminhando rapidamente para cumprir as profecias bíblicas. Observe isto, tire suas conclusões e volte o seu coração para o Senhor o mais depressa que você puder. Não perca tempo, meu irmão, minha irmã.